Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Continuando nossa aula sobre propriedade de texto, hoje iremos aprender conceitos tipográficos das fontes, tá? Iremos aprender as propriedades font family, font size, font variant, font height, font style e começaremos com font family, que é a família das fontes, tá? Para entendermos melhor o conceito tipográfico de uma fonte, nós vamos separar as fontes em 3 grupos tipográficos. No primeiro grupo, nós temos as fontes sans serifs, ok? Onde sans significa sem, no sentido de exclusão em francês, tá? Sans serifs, as fontes que não têm serifas, um exemplo, a Arial e a Verdana, e as fontes serifs, que aqui como eu marquei, que são esses detalhes que algumas fontes possuem, tá? Um exemplo de fonte serif é a Time News Roman e a Georgia, ok? E o nosso terceiro grupo de fontes são as monoespaçadas, muito usadas para mostrar códigos, tá? Como exemplo eu coloquei aqui a Corys New e a Lucida Console, ok? É muito importante, gente, nós temos esse conceito da família das fontes, porque quando vamos usar uma determinada fonte em nosso site, é importante que nós colocamos mais 2 fontes semelhantes a ela, porque caso não tenha aquela fonte instalada no computador da pessoa, vai renderizar a próxima fonte, tá? Eu estou deixando aqui na descrição um link da W3 School, onde vocês vão conhecer melhor a respeito deste assunto. Nesse link vocês vão conhecer as fontes seguras para o web, tá? Mas vamos para a prática para podermos entender melhor, tá? Vamos definir a família da fonte do nosso título, tá? Então, para isso, nós usamos a propriedade font family, tá? Ele já aparece aqui para mim uma porção de opções de fontes que eu possa usar, mas eu vou querer usar a Comic Sans MS e como segunda fonte Verdana Sans serifs. Então, gente, quando eu for definir a família das fontes, eu defino dessa maneira. Se a fonte possui apenas uma palavra, eu coloco a fonte direto, tá? Se a fonte possui mais de uma palavra, nós temos que colocar entre aspas duplas, tá? Então, se você quer colocar uma fonte e essa fonte ela tem mais de uma palavra no nome dela, coloque entre aspas duplas. Se for apenas uma palavra, pode colocar normal, tá? Vamos salvar e vamos atualizar o nosso projeto. Aí, note que a nossa fonte ficou bem diferente das demais da nossa div, tá? Nós também podemos alterar o tamanho dessa fonte, tá? Aqui, vamos inspecionar esse elemento. Aqui esse H1 está com um tamanho de 25px, que nós tínhamos definido na última aula. Mas aqui é importante nós sabermos que o font size, ele possui 2 tipos de medidas diferentes. Podemos usar o pixel e podemos usar a medida relativa, que é o EM. Essa medida relativa ela vai estar relacionada ao elemento pi, tá? Como nós definimos aqui já o font size dele para 25, não vamos alterar porque ficou um tamanho bom, tá? Vamos deixar assim mesmo. Uma outra propriedade interessante de usarmos é a propriedade font variant, ok? Vamos colocar ela aqui, font variant. E essa font variant, ela converte todas as fontes minúsculas para maiúscula. Porém, essa fonte vai aparecer um pouco menor do que as demais, tá? O font variant, ele aceita 2 valores. O normal, que é o default, né? E o small caps, que é quando ele coloca a letra maiúscula, mas ela num tamanho menor do que uma letra maiúscula convencional, tá? Vamos salvar e vamos atualizar para vocês verem. Note que ele colocou tudo que estava em minúsculo em maiúsculo, mas mesmo assim não ficou do tamanho das letras maiúsculas, tá? Então, quando eu quiser fazer esse efeito, deixar tudo maiúsculo, mas dar uma diferenciada de nomes próprios ou de inícios de frase, nós podemos usar o font variante small caps, tá? Agora vamos trabalhar um pouco com a nossa lista não ordenada. Vamos definir que essas listas vão estar em negrito, tá? Para isso nós usamos o font height, tá?
Esse font height, ele define a espessura que essa fonte vai ter. Nós podemos definir ela aqui com números ou usar valores como bold, border, lighter e normal, tá? Vamos usar o bold, que é o negrito, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Note que nossa lista não ordenada ficou em negrito, tá? E uma outra propriedade que também podemos usar em texto é o font style, tá? Vamos dar mais uma estilizada aqui no nome do nosso autor, tá? Então nós vemos aqui no ponto destacado, que é a classe daquele spam, e vamos colocar um font style. O font style aceita as seguintes propriedades: italic, que é o itálico, normal e oblique, que ele é muito parecido com o itálico, tá? Vamos usar o italic mesmo, tá? Ponto e vírgula, vamos salvar e vamos atualizar. Aí, note que dentro do exemplo dessa div nós já aprendemos muitas propriedades em CSS, tá? Mas agora nós vamos tratar de dois assuntos que são bem problemáticos dentro do CSS, que é o line height e que é o vertical align, tá? Para não danificarmos o projeto que nós estamos fazendo aqui, vamos criar um novo documento e estruturar ele da seguinte forma, tá? Monte a estrutura do documento normal, tá? Lembra de referenciar o CSS aqui no read. E dentro da body, vamos colocar uma div com um spam e digitar uma frase qualquer dentro desse spam, tá? Esse vai ser basicamente o HTML desse documento que iremos criar agora para estudar o line height e o vertical align, tá? Em CSS, vocês definam a margem e o padding geral usando o asterisco para 0, tá? Na div, nós vamos colocar as seguintes propriedades: width de 950 px, um height de 350 px, um border de 1 pixel solid e na cor azul, tá? Blue, e uma margem de 30 px, ok? No div span, coloque um font size de 40 px, tá? Feito isso, vocês vão renderizar no browser e vão ter algo muito parecido ou igual a isso, tá? E qual que é o nosso objetivo com essa div, com esse spam? Eu quero que essa escrita .canal inscreva-se fique alinhada verticalmente com essa div, tá? Quando eu comecei a desenvolver em HTML e CSS, eu descobri o vertical align, que dentre as suas propriedades, ela tem uma propriedade que chama-se middle, tá? Então a gente pensa, vertical align, alinhamento vertical, middle, centro, perfeito. Vamos usar ela e meus problemas vão se acabar. Mas note só o que é que acontece se nós usarmos essa vertical align com o valor middle. Então aqui na div, vamos colocar um vertical align e o valor que ela aceita: button, central, middle, sub, super, dentre outros valores. Vamos colocar o middle, tá? Ponto e vírgula, vamos salvar e vamos atualizar. Não aconteceu nada. E quando eu me deparei com isso, eu falei, poxa, tem algum problema no meu código. E fiquei horas e horas ali tentando achar onde estava o problema e não achei nenhum problema, porque aparentemente não tinha nenhum problema. Pesquisando mais um pouco, eu descobri que esse vertical align serve para alinhar verticalmente dentro de uma linha ou de uma célula de uma tabela, tá? E aqui, quando nós estamos trabalhando com a div, nós não estamos trabalhando dentro de uma tabela, em si dentro de um bloco. Então, da forma que nós estávamos fazendo ali, essa função ela não tem sentido algum e ela não é interpretada pelo navegador. Aí, como o brasileiro gosta de uma gambiarra, a gente pesquisa um pouco para achar uma solução e me vem a solução, que é a seguinte: em vez de usar o vertical align, vamos usar o line height. Então vamos lá, line height. Qual que é a função dessa propriedade? Determinar a altura de uma linha. Então vamos definir o tamanho dessa linha para 300 px. Vou colocar um ponto e vírgula, vamos salvar. Aí, perfeito. Meu problema está resolvido. Eu consegui alinhar verticalmente
o meu texto, a minha div, tá? Em tese, o problema acabou. Porém, se nós voltarmos aqui no HTML e duplicarmos mais um pouco esse texto, olha o que vai acontecer. Todas as linhas vão ter esse tamanho de 300 px, tá? O que vai me dar sérios problemas na hora de eu alinhar algum texto que tenha mais de uma linha, né? Então, gente, para não termos esse problema, nós vamos voltar aqui no CSS. O que nós temos que fazer é mudar o display dessa div. Tirar ele do tipo bloco e passar ele para o tipo table cell, tá? Essa propriedade display, nós iremos aprender ela mais a fundo daqui a alguns vídeos, tá? Mas para resolver aqui o nosso problema do vertical align, nós vamos usar ela aqui. Então eu tiro esse line height e vamos usar a propriedade display table cell, ok? E agora sim podemos usar a propriedade vertical align middle, ponto e vírgula, vamos salvar e vamos atualizar. O meu texto foi alinhado verticalmente ao centro, tá? Então, gente, como essa propriedade vertical align, ela serve tanto para célula quanto para linha, vamos aplicar ela aqui no nosso autor, tá? Vamos fazer com que o nome do nosso autor fique menor e fique alinhado acima da linha, sabe? Tipo aquelas capitulações. Usando essa propriedade vertical align, aqui no CSS do nosso documento principal, na classe destacado, nós podemos colocar o vertical align e usar a opção super. E vamos alterar o tamanho dessa fonte também para não termos problema, tá? Vamos colocar de 10 px, vamos salvar e vamos atualizar. Aí, como foi dito, esse vertical align serve para alinhar na linha ou numa célula. Com isso, gente, nós terminamos de trabalhar com as propriedades de texto. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.